2025 aqui na TV Princesa. E em breve estaremos de volta com sinal de TV aberta através de um novo canal digital em parceria com a Rede Minas. Mais de 4,5 milhões de candidatos estão nos últimos preparativos para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, são 180 questões objetivas, divididas em 4 áreas. No primeiro domingo, serão 90, com temas ligados à linguagem e ciências humanas. No mesmo dia, também será cobrada a redação. Já no próximo dia 16, mais 90 perguntas, dessa vez sobre matemática e ciências da natureza. Nesta edição, o destaque é o aumento das inscrições de pessoas com 60 anos ou mais. Uma última revisão com o professor de filosofia e pronto. Nos próximos 2 domingos, não marquem nada. Dona Nízia, de 74 anos, já tem compromisso na agenda. O Enem. Os descaminhos da vida afastaram a costureira dos estudos, tanto que ela só foi concluir o ensino médio em agosto, neste centro que dá formação para idosos no Belém, Zona Leste paulistana. A Dona Nízia faz parte de um público que a gente sabe que historicamente eles foram excluídos do sistema educacional. Então, esse público, ele volta com uma riqueza muito grande, que é o desejo de aprender, o desejo de buscar conhecimento. Mais do que a prova, no entanto, Dona Nízia quer realizar um sonho. O pai, vaqueiro, sempre quis que ela fosse professora. Aí eu digo para ele aqui, estou aqui, meu pai, se valer ainda, eu vou homenagear o senhor. Estou realizando hoje o sonho dele. Eu estou falando para vocês, parece que eu estou vendo ele na minha frente, você acredita? Eu sempre quis pôr isso para frente, mas nunca tive oportunidade. Cada vez mais idosos como a Dona Nízia se inscrevem no Exame Nacional do Ensino Médio. Só neste ano, ela e outros 17 mil estudantes da mesma faixa etária se inscreveram na prova, que dá acesso a universidades públicas e privadas no país. Esse número, aliás, quase triplicou de 2022 para cá. A maioria dos países, a pessoa só ingressa no ensino superior logo depois, alguns anos no máximo, depois que ela terminou o ensino médio. No Brasil, não existe nenhuma restrição de idade, em geral, nenhuma instituição diz, só pode ter tal idade. O ensino à distância, eu acho que possibilitou para muita gente que não tinha acesso a uma instituição próxima, né, a possibilidade. E mesmo que algumas instituições que oferecem a maior parte da educação à distância, que é o sistema privado, as grandes instituições, a pessoa vê o Enem como talvez uma porta de entrada para voltar a estudar. No total, a edição deste ano do Enem recebeu 4.800.000 inscritos. Ao todo, eles responderão a 180 questões objetivas divididas em 4 áreas. No primeiro domingo serão 90 com temas ligados a linguagens e ciências humanas. No mesmo dia também será cobrada a redação. Já no próximo dia 16, mais 90 perguntas, dessa vez sobre matemática e ciências da natureza. Para os atrasildos, atenção, os portões dos locais de prova abrirão ao meio-dia e fecharão à 1 da tarde. A prova começa às 1h30 e vai até às 7 no primeiro dia e até às 6h30 no segundo. Nesta escola, perto de onde Dona Nízia estuda, quem está começando a vida também vai enfrentar os desafios do Enem. Para aliviar a tensão pré-prova, a coordenação e os pais prepararam uma homenagem para cada estudante. O chororô foi geral. Os pais prepararam uma caixinha de memórias com objetos, fotos, tudo que trouxesse lembrança para os nossos estudantes. E tem cartinhas de avós, de tios, palavras de incentivo. Eu vim do interior e eu me mudei para São Paulo tem 3 anos. E assim, eu vejo não só o carinho da minha mãe, mas também dos meus tios, porque a vida inteira foram eles que me apoiaram. E como a minha mãe sempre foi muito atarefada trabalhando, então eu acho que assim, para eu chegar até aqui, é um trabalho em conjunto de toda a minha família. E isso é muito importante para mim. Mas se mesmo assim o nervosismo bater, é só seguir a dica de quem há 7 décadas vem aprendendo a lidar com ele com calma e confiança. Não fica nervoso, você tem que manter a cabeça tranquila. Com certeza que as provas vai dar tudo certo. As provas do Enem serão aplicadas neste domingo, dia 9 de novembro, e também no próximo dia 16 de novembro. Os candidatos devem confirmar o local de provas pelo site do Exame Nacional do Ensino Médio, www.enem.gov.br. A pauta ainda é sobre o Enem, mas agora sobre o uso da inteligência artificial na preparação para as provas.
Como a disponibilidade desse recurso tecnológico é muito recente, os candidatos ainda tentam se adaptar aos estudos com a ajuda da nova ferramenta, que contribui para realizar pesquisas e ratificar informações, além de oferecer outros benefícios. Veja na reportagem da Rede Minas. Com o Enem batendo a porta, muitos estudantes adotam a inteligência artificial como braço direito dos estudos. Um deles é Pedro Henrique. Na minha vida acadêmica, eu sempre utilizei a IA muito para poder produzir coisas de trabalho, produzir estudo. Eu sempre utilizei ela muito como uma fonte de pesquisa. 7 em cada 10 alunos das escolas brasileiras usam a inteligência artificial para pesquisas acadêmicas. O grande desafio ainda é o acesso a esses recursos digitais e também a forma como eles são usados. Os dados são da pesquisa TIC Educação 2024. Saber utilizar a ferramenta de forma consciente pode fazer toda a diferença. Mas você sabe de onde vêm as informações que ficam disponíveis? Quando eu vou utilizando, quanto mais eu utilizo, mais ela aprende. Toda vez que você clica naquela fotografia de um bichinho peludo e identifica como um cachorro, ela vai aprendendo qual cachorro é aquele. Então, ela vai sempre crescendo. Então, ela tem esse aprendizado. Eu consigo trabalhar essa base e ir aumentando essa capacidade de processar respostas dentro do que ela foi alimentada, dentro dessa base de dados. Hoje, com uma pesquisa rápida na internet, o estudante encontra aplicativos que auxiliam no aprendizado de diversas disciplinas. Até o Ministério da Educação já aderiu à tecnologia. O órgão disponibiliza um aplicativo de estudos para o Enem com correção automatizada de redação e assistente virtual com IA. Fugir dessa realidade não tem como. O importante, segundo especialistas, é que seja ferramenta de apoio para as tarefas e não substituto do material didático ou das conversas com professores. A IA é uma realidade, ela tem que estar ao lado da educação nacional, principalmente, ao lado dos professores, num processo que nós chamamos com uma palavra tão simples, que é evolução. Eu acho que é algo muito novo, mas acho que na medida do possível os nossos professores eles vêm tentando ficar por dentro desse assunto e mostrando para a gente alternativas, plataformas que ajudam a gente nos estudos. Veja como ficaram os preços da saca de 60 quilos do café arábica na região e no mercado futuro. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 2.269. O tipo 7, R$ 2.206. No mercado futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale $466,55, baixa de $14,35. Nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, o padre Papa Leão XIV nomeou Dom Walter Jorge Pinto como bispo da Diocese de Campanha, em transferência da Sé de União da Vitória, no Paraná.
Dom Walter Jorge Pinto nasceu em 12 de fevereiro de 1963 em Ubá, na Diocese de Leopoldina, na Zona da Mata de Minas Gerais. Estudou filosofia e teologia no Seminário Maior São José de Mariana. Foi ordenado sacerdote em 1º de junho de 2002 pela Arquidiocese Metropolitana de Mariana. Exerceu os cargos de vigário paroquial de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, administrador paroquial de São Sebastião, em Pedra da Anta, juiz auditor e defensor do vínculo do Tribunal Eclesiástico de Mariana, conselheiro arquidiocesano para a Pastoral Vocacional Familiar, pároco de São João Batista, em Viçosa, e da Basílica de São José Operário, em Barbacena. Vigário forâneo, vigário episcopal, representante dos presbíteros, membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiterial. Em 9 de janeiro de 2019, foi nomeado bispo de União da Vitória, recebendo a ordenação episcopal em 30 de março. Agora, Dom Walter Jorge Pinto substitui Dom Pedro Cunha Cruz, transferido para a Diocese de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E neste domingo, a Orquestra Filarmônica de Varginha realiza mais um concerto especial da temporada 2025. A apresentação é uma oportunidade de apreciar a boa música de forma gratuita no espaço cultural mais privilegiado da cidade, o Teatro Municipal Capitólio. Dia 9, domingo, a Orquestra Filarmônica de Varginha vai se apresentar novamente no 9º concerto da temporada 2025, da série de Câmara, né? Explica pra gente como vai ser, né, essa apresentação. A gente vai conversar agora com Cassiano Massaneiro, que é maestro, né, da orquestra. Então, nessa série de apresentações de música de câmara, agora em outubro a gente teve o nosso querido Bruno, né, que é um dos músicos da orquestra, se apresentando com um repertório de violino e piano com o Zé Renato. E nesse final de semana agora também vai ser um repertório dedicado ao violino e piano com o nosso Spala, que é a Irã Nicodemo, que é um violinista que hoje está no FMG, já esteve em grandes orquestras do Brasil, junto com a professora Maria Helena, pianista lá do Rio de Janeiro, né, que vai estar com ele acompanhando, e vão fazer um repertório muito bonito e muito importante do repertório para violino e piano. E Cassiane, dentro desse repertório, o que vocês vão tocar, né? Quais autores, quais compositores, perdão? Eles irão executar Villa-Lobos, né? Vai ter um repertório, uma realmente bem grande de Villa-Lobos, uma parte grande de Villa-Lobos, e algumas outras peças importantes do repertório para violino e piano. E para participar, link, né? Tem que retirar ingresso. Como é que vai ser dessa vez? A mesma coisa? O ingresso é gratuito, como sempre, né? Só que é importante retirar o ingresso para poder garantir a entrada, porque o espaço é limitado, né? A gente tem uma limitação de poltronas e que a gente sempre segue à risca. Então, retirar no link na bio do nosso Instagram, que é Filarmônica Varginha. Mas também quem não tiver retirado ingresso, se chegar no momento lá 10h30 da manhã de domingo e tiver espaço, com certeza entra para apreciar e assistir. E vai ser qual horário, né? É bom a gente falar novamente, apesar de vocês já estarem, né, já são tradicionais aqui, mas é bom falar porque quem está em casa muitas vezes não sabe, né? Vai ser pela primeira vez. Domingo, 10h30 da manhã, no Teatro Capitólio. E o link, né, do ingresso fica no Instagram de vocês, é isso mesmo? Filarmônica Varginha, ou pelos nossos telefones 999-570103. Vai ser, então, um domingo, né, novamente, com muita música, muita arte. Quem for lá, com certeza, vai ter um momento inesquecível. Com certeza, e é um evento muito raro, nesse tipo de evento, aberto para crianças, que geralmente concertos não são abertos para crianças, se a gente tem uma idade, nós preferimos que você leve seus filhos, independente da idade. No último concerto tinha desde recém-nascido até 83 anos. Cassiano, muito obrigada, viu, por suas informações. Viviane Silva para o Jornal Cidade. O concerto é gratuito, mas os ingressos devem ser solicitados pelo site tickettailor.com.br. A apresentação será realizada às 10 da manhã deste domingo no Capitólio. Vamos de tempo? A previsão para o fim de semana é de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e possibilidade de chuva. As temperaturas podem variar entre 21 e 25 graus em Varginha. Acompanhe a previsão completa para toda a região.
Nesse sábado, o dia será marcado pela atuação do ciclone extratropical e da frente fria associada, que deve atuar próximo à costa do sul e sudeste do país, mantendo as chuvas e ventos fortes e reforçando as instabilidades sobre algumas regiões. No Nordeste e Norte, as pancadas continuam atuando na região. No sul do Brasil, o dia começa nublado e com tempo instável no Rio Grande do Sul, principalmente no litoral e nas regiões da Costa Doce e região metropolitana de Porto Alegre, onde as nuvens seguem mais carregadas. Em Santa Catarina e no Paraná, o céu também amanhece mais fechado. E ao longo da tarde, as nuvens se dissipam parcialmente e o tempo deve ficar mais aberto. No Sudeste, céu mais encoberto em São Paulo, Minas e Rio, com aumento de nuvens desde amanhã e períodos de tempo mais fechado ao longo do dia. Em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, tempo mais fechado também nesse sábado. Entre o sul e o oeste da Bahia, nuvens mais carregadas, enquanto o interior segue com tempo mais aberto e o sol predomina. E na região norte, o céu permanece nublado sobre o Acre, Rondônia, Amazonas e o sul do Pará. Na região sul, chance de pancadas de chuva moderadas a fortes pelo litoral, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da metade norte do Paraná, onde há risco de temporais. A chuva perde intensidade até o final da manhã, ficando mais restrita ao litoral da região, nordeste e sudeste gaúcho, e o mar segue agitado. No sudeste, o deslocamento do ciclone da frente fria associada provocam pancadas de chuva moderadas a fortes em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul e metade oeste de Minas, além do Rio de Janeiro, com risco de temporais, ventos intensos e acumulados elevados em algumas áreas. Entre o sul de Minas e nordeste de São Paulo, a situação é de perigo. No Espírito Santo, a chuva deve chegar mais à noite. No centro-oeste, as instabilidades seguem ativas desde amanhã, provocando pancadas moderadas a fortes em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e há risco de temporais isolados. No Nordeste, as chuvas diminuem, mas ainda ocorre no oeste e sul da Bahia, com pancadas fortes e moderadas, e chance de temporais no sudoeste do estado. Na região norte, as pancadas de chuva seguem atuando no Amazonas e ganham força à tarde no sul e sudoeste do Pará. Rondônia, Acre e Amapá, com chuvas de intensidade moderada a forte em alguns pontos. E no sul do Tocantins, há risco de temporais. Fortes rajadas de vento nesse sábado em boa parte do centro-sul do Brasil, variando entre 80 e 100 km por hora. Em São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, boa parte do Rio de Janeiro, além do litoral da região sul e nordeste gaúcho, que devem ocorrer durante os temporais. E não estão descartados ventos acima de 100 km por hora em alguns pontos do sul e litoral paulista. Nas demais áreas, as rajadas de vento variam entre 40 a 60 km por hora, podendo chegar até os 80 km por hora. E o tempo seco continua no interior do Nordeste, entre o Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e Paraíba e leste do Piauí. Já em relação às temperaturas para esse sábado, máximas de 18 graus em Porto Alegre, 26 em São Paulo, 27 em Belo Horizonte e Campo Grande, 32 em Salvador e 33 graus em Palmas e Manaus. O domingo será de tempo mais estável no sul do país, após o afastamento do ciclone extratropical. A alta pressão atmosférica associada à massa de ar polar volta a garantir o predomínio de sol e temperaturas mais amenas em grande parte da região. O sistema avança pela costa do sudeste, mantendo as instabilidades sobre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No centro-oeste, o tempo ainda segue abafado, com pancadas de chuva. Já no nordeste e norte, as instabilidades continuam, com risco de temporais em algumas áreas. No sul, o tempo firme predomina, com chuvas fracas e isoladas restritas ao litoral, entre Santa Catarina e o Paraná, além do norte do Rio Grande do Sul, devido à entrada de umidade marítima. E nas demais áreas da região, o sol predomina e o tempo segue seco. No sudeste, as instabilidades continuam concentradas sobre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com chuvas moderadas a fortes e risco de temporais em algumas áreas. No Rio e no Espírito Santo, há chance de pancadas de chuva ao longo do dia, podendo ser mais fortes em alguns momentos e acompanhadas de ventos. Em São Paulo, chuva mais fraca e isolada no litoral e leste, podendo ocorrer de maneira mais forte no norte do estado. Já no centro-oeste, as chuvas seguem espalhadas por Goiás e Mato Grosso, com chance de chuva mais fortes em alguns pontos. Em Mato Grosso do Sul, o tempo segue mais seco na maior parte do dia, com chuva isolada à noite no norte do estado. As instabilidades avançam pelo sul e oeste da Bahia, com chuvas moderadas a fortes e risco de temporais isolados. Também chove no sul do Piauí e Maranhão, mas de maneira mais fraca e passageira. Enquanto o restante da região permanece com tempo mais seco e ensolarado.
E no norte, as chuvas ganham força no oeste do Amazonas e no Acre. Em Rondônia, as pancadas também aumentam ao longo do dia. No sudoeste e sul do Pará, chuvas mais isoladas e de maneira moderada. No Amapá e em boa parte do Pará, o tempo segue mais firme. Já em relação às temperaturas para esse domingo, máximas de 21 graus em Porto Alegre e em São Paulo, 26 em Belo Horizonte, 32 em Salvador e 33 em Palmas e Manaus. A partir de segunda-feira, o Teatro Municipal Capitólio vai abrir a agenda de reservas para eventos a serem realizados no primeiro semestre de 2026. De acordo com a Fundação Cultural, o objetivo é dar transparência a esse processo e possibilitar o acesso de companhias teatrais, músicos, produtores e coletivos artísticos no espaço cultural mais privilegiado da cidade. O pré-agendamento deve ser realizado pelo site que aparece no seu vídeo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3690-2721. E a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Varginha antecipou a divulgação de informações sobre o horário especial de atendimento das lojas para as semanas da Black Friday e do Natal. Para os comerciantes, isso contribui para o planejamento e expediente dos trabalhadores e também para estimular as vendas no setor. A expectativa é muito positiva, né? Um aumento de 3% a 5%. E é uma espécie de aquecimento para o período natalino? Com certeza, né? Agora começa esse movimento ali no comércio, então realmente é um momento de impulsionar e também os comerciantes se prepararem. E pensando no Natal, esse ano, quando que começa já esse horário especial e a expectativa também para essa data para o comércio é a melhor do ano? Né? Sim, a expectativa agora é a partir do dia 6 ter os horários especiais aqui no comércio de Varginha, né? E as expectativas realmente são muito positivas, né? Tanto em todos os setores, desde o varejo ao setor de alimentação, a expectativa é muito boa. Nós vamos realizar uma pesquisa agora com o consumidor, né? Agora no mês de novembro, para realmente a gente nortear aí os nossos comerciantes. Tá. Para quem quiser ficar mais por dentro desse horário, estendido tanto para Black Friday quanto para o Natal, aonde procurar essa informação? Essas informações vão estar nas redes sociais da Associação Comercial e também no site da Associação Comercial. Em 2025, a Black Friday será no dia 28 de novembro. Mas as promoções podem ser antecipadas pelo comércio, assim como tem ocorrido nos últimos anos. Para conferir detalhes sobre o horário especial de atendimento do comércio no fim de ano, acesse o site www.aciv.com.br. Mudando de assunto, a campanha Novembro Azul acende o sinal amarelo para prevenir o sinal vermelho na vida das pessoas. A iniciativa visa conscientizar os homens sobre a necessidade de realizar consultas e exames periódicos para prevenir o câncer de próstata. Um diagnóstico precoce contribui para a eficácia do tratamento e para a garantia de cura de uma das doenças mais comuns ao público masculino. Segundo estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, somente este ano devem surgir mais 72 mil novos diagnósticos do câncer de próstata, que perde somente para o câncer de pele, atingindo ao homem. E 90% desses casos pode ter cura. Para comentar o assunto, eu converso com o médico urologista Dr. Tiago Costa. Doutor, qual que é a importância dessa campanha? E existe muito mito, né, em relação ao câncer de próstata, né? Exatamente, né? A maior importância dessa campanha é conscientizar os homens, né, que eles devem, assim como as mulheres fazem, procurar fazer os exames preventivos com rotina, né, cuidar da saúde. Não precisa esperar sentir algum sintoma, eles devem se antecipar aos sintomas, né, fazendo o exame preventivo regularmente. A partir de que idade, que tipo de grupo que seria mais interessante fazer essa investigação? O recomendado hoje é que todo homem a partir dos 50 anos já comece a fazer o exame preventivo da próstata, que é o exame de PSA e o exame de toque retal. Quando aquele homem ele tem uma história familiar positiva ou é um paciente afrodescendente, ele deve começar antes um pouco, aos 45 anos. E a partir daí fazer esse exame anualmente. Na verdade, o câncer de próstata ele é um tipo de câncer que normalmente não dá sintomas. Então é comum receber no consultório paciente que fala, não vou fazer o exame porque eu não sinto nada. Então não é bem assim.
Inicialmente, o câncer de próstata ele é totalmente assintomático. A pessoa só vai ter sintomas numa fase tardia, numa fase adiantada, uma fase que geralmente aquele tumor ele já não é mais curável, que são sintomas urinários, né? Sintomas de dificuldade de urinar, sangramento na urina, acordar muitas vezes à noite para ir no banheiro, mas, repito, são sintomas tardios de uma doença já avançada. Agora, em relação a tratamentos, hoje eles são mais avançados e podem chegar a 100% de cura? O câncer de próstata, apesar de ser muito frequente, felizmente ele é um câncer com alta taxa de sucesso no tratamento, né? Os tratamentos basicamente hoje são dois, que é a cirurgia e a radioterapia, e quando diagnosticado precocemente, a chance de sucesso e de cura passa de 90%. Obrigado pelas informações. Fica a dica então, né? E seguir os hábitos saudáveis, uma alimentação, exercícios físicos, cuidar da mente também ajuda bastante. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. O Ministério da Saúde do Brasil e o Instituto Nacional de Câncer não recomendam o rastreamento populacional indiscriminado, aquele realizado para todos os homens sem considerar fatores de risco, mas orientam que a avaliação individualizada seja discutida com um médico. Os exames, que incluem dosagem de PSA no sangue e o exame do toque retal, devem ser realizados anualmente. E o setor de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço parcial das ações de fiscalização nos estabelecimentos atacadistas e varejistas que comercializam bebidas alcoólicas em Varginha. O trabalho visa prevenir e combater a venda de produtos adulterados e de origem ilegal, com o objetivo de proteger a população, evitando o consumo de bebidas perigosas, como as contaminadas por metanol. Até o momento, 45 estabelecimentos comerciais da cidade receberam a visita dos agentes da vigilância sanitária. Foram encontradas irregularidades em rótulos de bebidas alcoólicas e procedência de produtos. Então, nós iniciamos, por volta do dia 21 do mês passado, e nós inspecionamos uma média de 45 estabelecimentos, até mais ou menos o dia 28, e aí nós encontramos irregularidades nas bebidas alcoólicas em 12 estabelecimentos desses 45. E essas irregularidades, elas estão afetas à questão da rotulagem. A gente encontrou produtos, principalmente destilados, com a rotulagem em língua estrangeira, sem o selo, produtos que deveriam ser importados sem o selo de importação. Nós encontramos também produtos que não tinham registro no Ministério da Agricultura, ou seja, sem procedência. E também a gente encontrou um volume muito grande de produtos fermentados, tipo a cerveja, com prazo de validade vencido, que também foi apreendido. Qual que é a orientação básica, então, à população na hora de fazer a compra? O que ela tem que verificar? É muito importante procurar estabelecimentos que sejam legalizados, esse é um ponto importante. Outro ponto é a rotulagem. De pronto, o consumidor pode estar verificando. Se não tem um rótulo em língua portuguesa, está tudo em inglês, aquilo já chama atenção, um produto que o consumidor não deveria adquirir. Outra questão é o número do registro. E a gente chama muita atenção porque tem produtos, tipo a cachaça, que a maioria, às vezes, dessa gama de produtos, a cachaça, às vezes, vem muito sem o registro, que eles chamam das cachaças artesanais, mas hoje aqui no Brasil todas têm que ter o registro no Ministério da Agricultura. Então, é muito importante essa questão da rotulagem, verificar se o produto está íntegro, validade de outros, que não sejam os destilados, que normalmente não tem validade mesmo, teor alcoólico alto, dispensa o prazo de validade, mas os fermentados eles têm. Eles têm sim um vencimento e isso prejudica a qualidade do produto. Então, quer dizer, é bom olhar todos aí, desde cachaça, um uísque, uma cerveja. Com certeza, e é direito do consumidor adquirir um produto que seja legalizado, desde o prazo de validade até a questão da importação daquele produto aqui no Brasil, que é o que garante a segurança, a qualidade do produto, não só de bebidas, mas de qualquer alimento. O material irregular foi recolhido pela vigilância e fica o alerta aos consumidores para redobrarem a atenção na hora da compra.
A gente precisa muito que a população nos informe, né, essas irregularidades para a gente poder estar verificando. A gente tem nossos canais oficiais, a denúncia pode ser feita de forma anônima, o consumidor não precisa se identificar e ela registra o local e com certeza a equipe de fiscalização vai estar apurando aí a veracidade da denúncia e tomando as medidas cabíveis. E sobre o material que vocês apreenderam, né, que estão irregulares, o que vai ser feito com esse tipo de material? Os materiais que a gente apreendeu, que são materiais vencidos ou já estão danificados, deteriorados, completamente sem rótulo, sem registro, a gente descarta, né? A gente tem o procedimento de inutilização de produtos, tudo de forma legal dentro do processo administrativo que foi instaurado. E os produtos que se referem à questão da rotulagem, que pode ser possível descaminho, ou às vezes a pessoa comprou fora do país, trouxe e acabou comercializando, a gente interdita, a gente não descarta de pronto, a gente deixa o processo administrativo finalizar, né? A pessoa às vezes consegue provar alguma coisa, a gente tem que esperar a defesa, a gente tem que analisar e também porque a gente precisa aí comunicar aos outros órgãos, né? Receita Federal, Ministério da Agricultura, se for o caso, para que eles tomem também as providências no que se refere à área deles. Agora, só a olho nu tem como saber se o produto está adulterado ou não e existe a possibilidade de algum que vocês coletaram passar por um exame laboratorial? A olho nu não tem como a gente saber, por exemplo, se aquela bebida tem algum produto adicionado, se ela foi adulterada. A questão da coleta para fins de análise laboratorial, ela, nesse momento no país, ela ocorre conforme alguns critérios. E o município de Varginha, como não tem nenhum caso suspeito de intoxicação por metanol, a gente não coleta para análise laboratorial. Então, são ações que a gente desencadeou de forma preventiva, né, para olhar mesmo as bebidas como um todo e tirar aquelas que estão irregulares do mercado local. Em caso de suspeita de venda, e muito a cidade. Mesmo, Dani, boa noite para você. Boa noite, Bianca. Com certeza, a gente está aqui no Governo federal vai destinar 230 milhões de reais para programas de segurança alimentar e nutricional. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de radiojornalismo da EBC. Repórter Nacional. Rádio Nacional na COP30. A Amazônia e o mundo reunidos e unidos em Belém. É com esse espírito, com esse clima da COP30 que o Repórter Nacional começa. E eu já vou chamar ao vivo, direto da capital paraense, nosso repórter Daniel Ito, que eu tenho certeza que já entrou nesse clima. Eu lembro que a conferência começa só na segunda, mas a cúpula de líderes já movimenta e muito a cidade, não é mesmo, Dani? Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Com certeza, a gente está aqui no clima de COP, clima de cúpula dos líderes aqui em Belém do Pará, tanto eu quanto os demais integrantes da equipe do Rádio Jornalismo que estamos aqui participando dessa cobertura toda especial para contar para os nossos ouvintes, né, o que está acontecendo por aqui. Como você falou, hoje o último dia dessa cúpula de líderes com presidentes, líderes, chefes de Estado de cerca de 140 países reunidos aqui, recepcionados pelo presidente Lula para discutir as medidas de enfrentamento a essa crise climática, apesar de Belém do Pará ser uma cidade linda, a Amazônia ser encantadora, mas o assunto é muito sério, é o maior desafio da nossa geração, né? E a partir da semana que vem, como você falou na segunda-feira, começam as negociações dos delegados que vão participar aqui então de todos os países, os delegados, especialistas e cientistas, enfim, que vão ficar até o dia 21 de novembro, pelo menos, conversando, tentando chegar aqui a acordos para enfrentamento a essa crise. Enquanto isso, hoje o presidente Lula, então, fez um discurso para falar de Acordo de Paris, o acordo que foi assinado há 10 anos como resultado da COP21 para tentar impedir o planeta Terra de aquecer 1,5 graus.
a mais do que a temperatura média, mas aí o presidente lamentou que essas medidas do acordo não foram suficientes para impedir o aumento da temperatura média do planeta a níveis críticos, apesar das medidas que foram acordadas entre os países signatários do acordo. A temperatura média do planeta, a gente sabe, né, segue crescendo a cada ano que passa e por isso o presidente brasileiro afirmou que as nações não estão fazendo o melhor possível para conter a crise climática e defendeu também que o Acordo de Paris seja atualizado com novas medidas. No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Isso significa não apenas implementar o que já foi acordado, mas também adotar medidas adicionais capazes de preencher a lacuna entre a retórica e a realidade. Pois é, e uma dessas medidas adicionais que o presidente Lula propôs para combater a crise climática é justamente cobrar dos mais ricos a responsabilidade pelo aquecimento do planeta. Segundo a Oxfam, um indivíduo pertencente ao 0,1% mais rico do planeta emite em um único dia mais carbono do que os 50% mais pobres da população mundial durante um ano inteiro. É legítimo exigir dessas pessoas uma maior contribuição. O imposto mínimo sobre as corporações multinacionais e a tributação do patrimônio de super ricos podem gerar recursos valiosos para a ação climática. Pois é, os mais ricos acabam contribuindo mais para o aquecimento global, por isso o presidente acha que eles precisam pagar pelo financiamento climático, né? Lula também criticou a forma como esse financiamento climático é feito atualmente, que, segundo ele, reforça a lógica de enriquecimento dos países desenvolvidos, enquanto aumenta a dívida dos países em desenvolvimento. A maioria dos recursos ainda é oferecida sob forma de empréstimo. Não faz sentido, ético ou prático, demandar a países em desenvolvimento que paguem juros para combater o aquecimento global e fazer frente a seus efeitos. Isso representa um financiamento reverso, fluindo do sul para o norte global. Instrumentos de troca de dívida por ações climáticas já se provaram viáveis. O enfrentamento da mudança do clima deve ser visto como um investimento, não como um gasto. Pois é, tudo isso o presidente Lula então pedindo ampliação do Acordo de Paris, né, para tornar mais eficiente o enfrentamento à crise climática. E o presidente Lula disse ainda que a Terra é uma só e defendeu que só há salvação para o planeta dentro do multilateralismo, com esforço coletivo de todos os países para o bem de todos, e é isso que a gente vai acompanhar aqui nos debates, nas discussões, esperando que sejam decisões importantes que realmente ajudem a gente a superar essa crise climática em todo o planeta. Bianca, eu volto com você. É a nossa expectativa, Dani. Eu te agradeço a participação hoje, te desejo um ótimo fim de semana e segunda-feira a gente volta a se falar, você volta na programação com todos os detalhes do início da COP30 em Belém, no Pará. Muito obrigada. 6h37. Mais cedo, na cúpula de líderes, houve um debate sobre a transição energética. O presidente Lula alertou que a Terra não comporta mais o uso de combustíveis fósseis. A reportagem é da nossa enviada especial, Sayonara Moreno. O Brasil vai criar um fundo para financiar a transição energética de países em desenvolvimento com recursos da exploração de petróleo, disse nesta sexta-feira o presidente Lula na abertura da segunda sessão temática da Cúpula do Clima na COP30 em Belém. Um processo justo, ordenado e equitativo de afastamento dos combustíveis fósseis demanda o acesso à tecnologia de financiamento para os países do sul global. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. O mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis. O petróleo é um combustível fóssil e uma das principais fontes de energia do mundo. No entanto, a queima dele libera gases poluentes na atmosfera. Por isso, o presidente Lula, diante de líderes mundiais,
mundiais, disse que a Terra não comporta mais o uso dessa fonte de energia. A Terra não comporta mais um modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que vigorou nos últimos 200 anos. 75% das emissões de gás do efeito estufa têm origem na produção e no consumo de energia. Não podemos nos omitir ou intimidar diante da magnitude desse dado. Ainda diante dos líderes, o presidente Lula sugeriu a possibilidade de troca de dívida por financiamento de iniciativas que amenizem as mudanças climáticas e a transição para energias limpas, o que pode contribuir no combate à pobreza energética. 2 bilhões de pessoas não têm acesso a combustíveis adequados para cozinhar. 660 milhões de pessoas dependem de lamparinas ou de geradores a diesel nas periferias das grandes cidades e nas comunidades rurais da América Latina, da África e da Ásia. 200 milhões de crianças frequentam escolas sem acesso à luz elétrica. Lula também citou os conflitos mundiais como eventos que vão na contramão dos esforços pelo clima. O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para a redução da emissão de gás de efeito estufa e levou à reabertura de minas de carvão. Gastar com armas o dobro do que destinamos à ação climática. Ainda nesse contexto de energia limpa, o presidente Lula disse que é preciso debater a questão dos minerais críticos, como lítio, cobalto e nióbio, usados na fabricação de baterias, por exemplo. Por fim, Lula defendeu a diversidade de matrizes energéticas, a ampliação de fontes renováveis e a celeridade no uso de combustíveis sustentáveis. Mas, para isso, disse que é fundamental que os países assumam alguns compromissos. Da Rádio Nacional em Belém, Sayonara Moreno. E olha só, os compromissos que o presidente Lula se referiu aí no finalzinho da matéria foram triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030, eliminação da pobreza energética e a adesão ao compromisso de Belém para quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035, além de acelerar a descarbonização dos setores mais desafiadores. 6h41. A transição para mais sustentabilidade nas cidades brasileiras ganhou um novo reforço. Foi lançado nessa semana o Fundo de Crédito para Ônibus Elétricos no Brasil. Os detalhes com a Tatiana Alves. A iniciativa apresentada no Fórum de Líderes Locais da COP30 destinará 80 milhões de euros, o equivalente a 500 milhões de reais até 2030, para acelerar a transição para um transporte público mais limpo no país. Os ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e das Cidades lideraram a articulação. O fundo de crédito foi concebido para superar as dificuldades de prefeituras municipais acessarem financiamento para infraestrutura verde. Em 6 anos, espera-se que o fundo apoie a implantação de mais de 1.700 veículos de emissão zero nas cidades. Isso representa um aumento de 235% sobre a frota elétrica atual, concentrada especialmente em São Paulo. As operadoras de transporte público nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte devem ser as primeiras a se beneficiar do fundo. A experiência brasileira será usada como referência para outros países em desenvolvimento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 6h42, a COP30 na capital paraense promete ter uma das maiores participações sociais da história do evento. E não é só isso, o secretário extraordinário para a conferência no Brasil, Walter Correia, já confirmou. Vai ter delegação de quase todo mundo. Nossa enviada especial a Belém, Sayonara Moreno, volta com essas informações. Às vésperas das atividades oficiais da COP30 em Belém, o secretário extraordinário para a conferência no Brasil, Walter Correia, afirmou que quase todos os países do planeta estão com delegações confirmadas para o evento, que começa na próxima semana. Segundo ele, a hospedagem de parte dessas delegações está em negociação. Temos 160 delegações, já com acomodações, já tudo pronto, estão chegando e a participação mais efetiva das delegações começa na próxima
próxima segunda-feira, pode ser que esse número já tenha aumentado. Nós estávamos com 30 delegações em negociações bastante avançadas na área de hospedagem. Eu acredito que a gente vai ter quase que a totalidade das partes da ONU presente aqui em Belém. O secretário extraordinário da COP30 também disse que uma das prioridades do Brasil como anfitrião é garantir a ampla participação social nos debates de toda a COP. Nas últimas COPs, a participação social foram um pouco mais restritas, ou uma afã de se fazer da COP aqui no Brasil, né, que tem uma cultura de participação social muito forte. Então, não só participação social, mas de todos os povos indígenas, né, e outras ONGs do mundo inteiro. Então, acredito que sim, teremos uma das maiores participações sociais também de todos os tempos. Para nós, isso é absolutamente fundamental. Outro ponto que Walter Correia citou foi o das obras de infraestrutura feitas na capital paraense para receber a Conferência do Clima. O secretário ressaltou que muitas mudanças e serviços ficam de legado para a população. Mudamos absurdamente a realidade da cidade de Belém. Já é outra cidade, não é a mesma. Pará não é o mesmo. A região norte não é o mesmo. Não? Então, o desenvolvimento aqui é muito nítido, muito claro. O investimento prefeito aqui proporciona a melhoria da vida de muitas pessoas. Só aqui em Belém, mais da metade da população está sendo atingida diretamente por essas obras de saneamento básico, de drenagem, enfim, são mais de 600 mil pessoas na periferia que vão contar com essas obras como um excelente legado. De acordo com o secretário da COP30, foram investidos quase 6 bilhões de reais em melhorias para Belém, sendo mais de 4 bi destinados pelo governo federal. Com a colaboração de Fabiola Sinimbu, da Rádio Nacional em Belém, Sayonara Moreno. Hora certa, 6 horas mais 45 minutos no horário de Brasília. Você vai ouvir daqui a pouco. Escritora Ana Maria Gonçalves toma posse logo mais na Academia Brasileira de Letras. Repórter Nacional. Vamos às notícias internacionais. Mais de 800 voos foram cancelados hoje por causa da falta de funcionários nos aeroportos dos Estados Unidos. O Rafael Gasparotto está aqui no estúdio e vai explicar para a gente qual é o motivo da paralisação. Boa noite, Rafa. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. A falta de funcionários é resultado do shutdown nos Estados Unidos, que já dura 38 dias e é o maior da história do país. A paralisação acontece porque os congressistas do governo e da oposição não entraram em um acordo sobre o orçamento de 2026, o que causou a suspensão de diversas atividades do governo. Os cancelamentos hoje geraram atrasos em milhares de outros voos, causando tumulto em aeroportos de todo o país. O Departamento de Transportes dos Estados Unidos determinou uma redução de 4% nos voos hoje, com aumento gradual no cancelamento dos pousos e decolagens, que podem chegar a 10% na próxima sexta-feira. Além dos problemas domésticos, ataques do governo americano contra embarcações da Venezuela, Rafael, levaram a um posicionamento da Rússia. Qual foi a declaração do Kremlin? A Rússia disse que está pronta para atender aos pedidos de ajuda da Venezuela. Em uma declaração hoje, a porta-voz do Kremlin, Maria Zakharova, afirmou que Moscou está preocupado com a escalada de tensões no Caribe e que apoia a soberania venezuelana. Na madrugada de hoje, os Estados Unidos
Estamos apresentando Antena MEC. Nesta sexta, sábado e domingo, o cantor e compositor Vitor Ramil apresenta o show Tambong 25 anos, no multipalco Eva Schoffer, em Porto Alegre. O show celebra o tango, ou melhor, o álbum Tambong, um dos mais importantes da carreira do artista, que completa um quarto de século em 2025. A apresentação de hoje, dia 7, começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, mesmo horário do evento no sábado, dia 8. Já no domingo, dia 9 de novembro, o show acontece às 6 da tarde. O multipalco Eva Schoffer fica dentro do Teatro São Pedro, localizado na Praça Marechal Deodoro Sem Número, no centro histórico da capital gaúcha. Os ingressos podem ser obtidos através da plataforma Eleven Tickets. Antena MEC. Ouvimos Sonho Novo, composição e performance de Luciano Maia. E o Antena MEC vai ficando por aqui, mas você já está convidado para o próximo encontro na próxima segunda-feira que vem, às 6 da tarde.
Eu sou Rui Vasconcelos e o Antena MEC é uma realização da Rádio MEC. Terminamos ao som de Se Todos Fossem Iguais a Você, composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, na performance da formação composta por Paulo Braga, Marinho Bofa, Paulo Bellinati e Idris Boldrouá. Muito obrigado pela sua companhia, hein? Continue em nossa sintonia. Uma boa noite e um excelente final de semana. Antena MEC. Rádio MEC, a primeira do Brasil. No ar desde
Boa noite. Hoje tem Teleton 2025. Promete ser uma das edições mais emocionantes e grandiosas da história. Com o tema Juntos, a Esperança Vence, a maratona solidária em prol da AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ainda nesta edição, você acompanha na reportagem sobre o Teleton. Agora em Brasília, são 7 horas em ponto. E ouça agora os destaques da edição de hoje. O Projeto Damasco deu início à campanha da festa de Natal em Varginha. Copom mantém Selic em 15% ao ano pela terceira vez consecutiva. Congresso discute unificação de projetos contra crime organizado e terrorismo. Câmara aprova projeto que amplia a licença paternidade para até 20 dias. Estes são os destaques desta sexta-feira, dia 7 de novembro. Evite a contramão durante a caminhada. No Parque da Cidade, é só escolher o lado certo e seguir em frente. Apoio Rádio Brás. Você acompanha no Jornal Cidade desta sexta-feira, dia 7 de novembro, com a previsão do tempo e também outras notícias do esportes e muito mais para você. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, agora são 7 horas e 1 minuto, nós vamos fazer agora um primeiro intervalo e já com a segundo bloco com mais informações. Até já. Rádio Nacional do Brasil. Em 4 idiomas, o seu produto vai chegar aos 5 continentes. É um serviço internacional da Rádio Brás, pronto para divulgar a sua exportação. Se você quer chegar à Oceania, América, África, Europa e Ásia, converse com a gente. Rádio Nacional do Brasil. A sua exportação começa aqui. Ligue 061-225-3460 e 226-3874. Nacional, uma emissora Rádio Brás. A Rádio Senado está transmitindo em ondas curtas para as regiões Norte e Nordeste e para os estados de Goiás e Mato Grosso. A frequência é 5.990 kHz, faixa de 49 metros. E qualquer emissora do país pode retransmitir a programação que é gerada pela Rádio Brás. Rádio Senado em ondas curtas, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, e de forma unânime, manter a taxa básica de juros em 15% ao ano pela terceira vez seguida. Como a gente pode ver aqui no telão, em junho o Banco Central elevou a taxa de 14,75% para 15% ao ano. O patamar foi mantido nas reuniões de julho, de setembro e agora também em novembro. E para justificar a decisão, o comunicado cita o cenário incerto fora do país e, no cenário interno, a inflação fora da meta. O BC não indica quando os juros poderão começar a cair. A gente lembra que a Selic representa a taxa dos juros do Banco Central, que serve de base para aplicações financeiras e empréstimos bancários. Quando a taxa fica num patamar elevado, como essa que nós estamos vivenciando agora, tem a função de desaquecer a economia e, pelo menos, tentar conter a inflação. E o projeto Damasco deu início à campanha de arrecadação de doações para promover a tradicional festa de Natal no bairro. Além de brinquedos para as crianças, a iniciativa visa arrecadar ingredientes para cachorro-quente, pipoca, entre outros produtos necessários ao evento, que será realizado no dia 20 de dezembro. Saiba como participar desta ação solidária. O projeto Damasco nasceu da iniciativa de Bernadette, mãe de Jéssica. Com o objetivo de ajudar as crianças da comunidade, o trabalho começou de forma simples, com a preparação de refeições para quem mais precisava. Quando a gente mudou, tinha muita família carente aqui. E vendo essa necessidade, a minha mãe, né? Ela é uma pessoa muito boa de coração. Ela viu essa necessidade e começou a dar uma refeição por dia para essas crianças. Porque pelo menos ela tinha uma refeição por dia, né? E aí o projeto foi crescendo,
E foi ficando difícil dar uma refeição, a gente começou a dar essa refeição uma vez por semana para essas crianças. E a gente foi conhecendo mais pessoas, conseguindo mais parceria, e a gente mudou para a cesta básica. Não é uma ajuda para sempre, é uma ajuda temporária que a gente dá para essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E aí começou a surgir essa questão de parcerias, a gente conheceu os abutres, e uma vez por ano a gente faz essa festa, né, para fechar o ciclo do projeto. A festa de Natal é um dos momentos mais aguardados pelas crianças do bairro. A rua é fechada e ganha brinquedos, música e muitas guloseimas. Para tornar essa celebração possível, o projeto conta com doações da comunidade. A festa ela começou desde o início, desde o começo que a gente realmente falou, agora a gente tem um projeto, agora a gente consegue ajudar mais pessoas porque a gente tem parcerias boas para ajudar. A gente começou com uma festa simples, a festa ela vai passando de boca em boca, ela vai aumentando, né? E tá essa grandiosidade que hoje é a nossa festa e é uma festa de rua, né? Aberto para todo mundo, para quem faz parte do projeto e para quem não faz. Quem apoia o projeto há mais de 4 anos é a turma do Motoclube Abutres. Os voluntários colaboram na organização. Segundo eles, participar desse momento é sempre uma experiência emocionante. Esse projeto para a gente foi muito gratificante. A dona Beth nos convidou, né, desde o primeiro evento que a gente participou com ela aqui. E já tem 4 anos que a gente está participando com ela. E para a gente é muito gratificante, né? Como a Jéssica mesmo disse, né? A gente acaba se tornando criança nesse momento, né? E a gente está aqui para dar um apoio, né? Tanto com as crianças, né? E com um projeto que a gente abraçou de coração. Um projeto muito bacana. E a gente está aí para servir mesmo, tá? O Motoclube Abutre Raça em Extinção está sempre à disposição deles aqui, que é um projeto muito lindo. Toda ajuda é bem-vinda. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com o projeto Damasco e fazer parte dessa corrente de solidariedade. A gente precisa de toda a ajuda da comunidade, né, para estar fazendo essa festa acontecer. Sim, a gente precisa de brinquedos para estar doando, quem tem brinquedo em casa, que esteja em boas condições, né, que possa estar doando, quem puder estar comprando um brinquedo também, a gente aceita. Todo esse brinquedo que está sendo doado agora nessa campanha vai ser disponibilizado para as crianças no dia da nossa festa de Natal. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? Seja ela do brinquedo e também dos ingredientes que a gente precisa para o dia. Porque realmente é um dia, a gente prepara um dia incrível para a criança, que ela realmente possa aproveitar, brincar, ser criança, né? Que é o que a gente está precisando hoje em dia, né? Ser criança, né? Criança precisa disso. E sim, a gente precisa de toda ajuda, né? Os ingredientes, quem puder estar ajudando com os ingredientes, com o brinquedo, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente tem as nossas redes sociais, né? O Facebook, Projeto Damasco, a gente tem o Instagram, Projeto Damasco, ou pode estar entrando em contato com o nosso telefone, tá? É o 988399470 ou 88249690. Participe e ajude a alegrar o fim de ano das crianças e famílias carentes. Mais informações sobre a campanha solidária de Natal do bairro Jardim Damasco podem ser obtidas pelo telefone que aparece na tela do seu vídeo. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta de 5 para 20 o número de dias da licença paternidade. A proposta segue agora para o Senado, mas já anima famílias que sonham com aquele tempinho a mais para ficar com os filhos que acabaram de chegar. Há exatos 111 dias, uma relação repleta de amor, cuidado e em tempo integral. Rebeca e a pequena Maitê, de 3 meses, não se desgrudam. E será assim até o fim do mês, quando acaba a licença maternidade da auxiliar administrativa. É um amor muito recompensador quando ela sorri, quando ela acorda e eu vejo ela olhando para mim. É muito, muito, muito maravilhoso. É muito bom ser mãe. Já o Igor só pôde passar 5 dias inteiros ao lado da filha. Depois disso, o consultor de vendas teve que voltar ao trabalho. Brinquei com ela 5 minutinhos agora, 5 minutinhos assim, e tive que ir embora. Aí o coração fica partido sempre, né, nesses momentos. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados quer alterar essa regra e ampliar a convivência dos pais com os novos filhos. A proposta prevê que a licença paternidade seja estendida para 20 dias. Mas essa mudança deverá ser aplicada de forma gradual.
O texto prevê que nos primeiros 2 anos de vigência da lei, a licença paternidade passaria para 10 dias. No ano seguinte, o período subiria para 15 dias. E no último ano, para 20 dias. Também terá direito ao benefício o pai que adotar ou obter a guarda judicial de criança ou adolescente. Os gastos com ampliação do período em que os pais ficarem afastados do trabalho será bancado pelo INSS. As empresas terão que se reorganizar para atender as mudanças. É o que explica esta advogada trabalhista, que vê vantagens para os dois lados. Ele volta para o trabalho com um gás maior. Ele dá ali toda a sua produtividade, ele vai estar 100% ali. Então, isso é como se fosse uma mola propulsora, né? E traz um efeito de grande impacto social, ao meu ver, e emocional. O projeto está sendo discutido há 5 anos e já tinha sido aprovado pelo Senado. Mas como sofreu alterações na Câmara, precisará novamente passar pelo aval dos senadores. Depois, ainda vai ter que ser sancionado pelo presidente Lula para entrar em vigor. Só quem tem um filho sabe o que essa mudança vai representar na relação entre os pais e as crianças. Para pegar o mais afeto, né, mais carinho, para ela também pegar mais carinho com o pai, mais aquele apego, para reconhecer o pai. Além da saudade, tem aquela coisa também que a gente quer dar mais também da gente nesse período e também não pode, não consegue, né? Porque a gente tem que voltar a trabalhar. E na noite de hoje, o Centro Federal de Educação Tecnológica cedia a 2ª edição das oficinas comunitárias que integram o Plano de Ação Comunitária do município de Varginha. O evento dá continuidade ao trabalho iniciado na primeira oficina, realizada no campus da Universidade Federal de Alfenas, aqui em Varginha. O objetivo é analisar o passado e o presente para planejar ações que possam influenciar o clima no futuro. Esse primeiro encontro foi bom, teve uma participação, né, ainda pequena da sociedade, mas, né, tivemos algumas pessoas lá. O grupo gestor esteve presente. Esse primeiro encontro aconteceu agora no dia 30, né, no dia 30 de outubro, e nós teremos um segundo encontro que acontece agora na quarta-feira, dia 5. Ele acontece no Cefet, né, das 18 horas, às 18 horas nós estaremos lá. Ele vai das 18 até as 21 horas. E nesse segundo encontro nós teremos o mesmo propósito que foi o primeiro, né? Que na realidade o propósito desses encontros é fazer um diagnóstico agora dos problemas que ocorrem na nossa cidade. Problemas relacionados a diversos conteúdos, né? Diversos conceitos, tipo muito frio, né, muita chuva, muito calor, né, encostas sendo de repente, né, sofrendo erosão. Então a gente precisa de ter conhecimento desses problemas, porque esses problemas estão relacionados às questões climáticas. Então, através desse diagnóstico, nós vamos criar um plano de ação. Então, primeiro é preciso conhecer esses diagnósticos, né, saber e conversar com as pessoas, para depois a gente promover um plano de ação. Esse segundo encontro agora, como eu falei, vai ser na quarta-feira, às 18 horas, lá no Cefet. Toda a população está convidada, não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, nem entrar em site nenhum. É só ir, só chegar lá nas 18 horas, né, apresentar na portaria, né, eles vão com certeza pedir um nome, fazer um cadastro, e a pessoa entra e vai participar. E lá nós estaremos conversando e, mais uma vez, preparando ou dando seguimento a esse diagnóstico. A oficina comunitária começou agora há pouco, às 6 da tarde, no Cefet de Varginha, localizado na Avenida dos Imigrantes, número 1000, no bairro da Vargem. O evento é aberto a toda a população. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. No Congresso, o autor do projeto de lei que equipara o crime organizado ao terrorismo pediu que a proposta tramite com outro projeto de lei, o da antifacção do governo federal. Os governistas discordaram. A ideia é que os dois textos que tratam do combate ao crime organizado, um defendido pelo governo e outro pela oposição, se tornem um só. O deputado do União Brasil do Ceará acredita que os projetos têm a mesma finalidade. O governo copiou o projeto no tema, mas não com o rigor da lei, porque o meu projeto de antiterrorismo é muito mais coercitivo, né? Ele faz enfrentamento, ele
cria condições para que as forças policiais possam intervir sem ter a preocupação e o medo das suas corregedorias. A proposta do deputado classifica como terrorismo as condutas praticadas por milícias, facções e organizações paramilitares. Já o projeto do governo cria a figura penal da facção criminosa, endurecendo penas e fortalecendo a investigação contra o crime organizado. O pedido para juntar as propostas foi enviado ao presidente da Câmara, Hugo Mota, a quem cabe a palavra final. Mas a iniciativa irritou a base governista. É muita pretensão de um deputado pedir para o projeto do Poder Executivo ser pensado no seu projeto. Chega a ser desrespeitoso, desculpa, ridículo. Isso não vai acontecer, são coisas diferentes. Esse PL antifacção é muito necessário ser aprovado. Inclusive, vale dizer que a pena é muito maior no PL antifacção do que nesse do terrorismo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reforçou que o governo é terminantemente contra o projeto que equipara o crime organizado ao terrorismo. Aqui na Câmara, pelo segundo dia seguido, a análise da proposta na Comissão de Constituição e Justiça foi cancelada, em meio a uma intensa articulação do Palácio do Planalto e ao esforço concentrado para acelerar as votações em plenário, já que as próximas semanas devem ser de Congresso esvaziado por conta da COP30 em Belém. Nesta quarta, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se reuniu com entidades defensoras dos direitos humanos. No encontro, ele anunciou que a Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar o funcionamento dos esquemas de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e a infiltração de organizações criminosas no poder público. Entre mortos e presos, apenas 5 estavam no inquérito original. Esse descompasso, o ministro Alexandre de Moraes chamou bastante atenção para ele e disse que isso deva ser apurado. Agora em Brasília, 7h17, nós voltamos em instantes com mais notícias. Até já. Evite a contramão durante a caminhada. No Parque da Cidade, é só escolher o lado certo e seguir em frente. Apoio Rádio Laz. Você pode receber em casa, pelo correio eletrônico, informações sobre o andamento de processos de seu interesse no Tribunal Superior do Trabalho. Basta se inscrever na página do TST na internet, no endereço www.tst.gov.br e clicar em Correio Automático Push. Agora é oficial. Foi dada a largada para o Teleton 2025. Foram divulgados hoje os pacientes símbolo e a meta de arrecadação, além de informar a você como doar e muitos outros detalhes da 28ª edição da Maratona da Solidariedade. E eu tive a honra de comandar esse lançamento. Veja. Há poucos dias do Teleton, a vontade de ajudar invadiu os estúdios do SBT. Vamos quebrar uns protocolos aqui, Celso. Jornalistas e influenciadores conheceram os detalhes da Maratona da Solidariedade, que acontece em 7 e 8 de novembro. A meta é arrecadar 35 milhões de reais e, para tal, grandes nomes estarão aqui para tocar seu coração. Fala, meu povo, Tiaguinho na área. Eu vou cantar ao vivo no SBT, acompanhado da Banda do Poder, minha banda. Eu não poderia faltar a essa festa da solidariedade, que é o Teleton, e eu vou estar lá cantando e chamando todo mundo para essa ação linda, tão importante, em benefício das crianças e adolescentes da ACD. Muitos são veteranos, mas há quem se prepare para uma emoção diferente daquela que sempre sentiu como telespectadora. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa minha posição como presidente do Grupo Silvio Santos, participando dessa causa tão cara e tão importante. Os pacientes símbolo deste ano são o Ponciano, a Estela e o Diogo, que se emocionou ao lembrar que está na ACD desde os 7 anos de idade. Estou aqui com a minha próxima, graças à ACD, e muito feliz e emocionado também. Essa edição do Teleton coincide com os 75 anos da ACD.
É muita história, traduzida em lutas, sorrisos e em números. Em mais de 7 décadas, a ACD prestou mais de 70 milhões de atendimentos que ajudaram a mudar a trajetória de vida de muita gente. O dinheiro arrecadado terá vários destinos. Para manter o número de atendimento, investir em tecnologia, inovação, em formação de profissionais. A ACD é muito grande, né? São 2.000 funcionários, são mais de 800 voluntários e 7 unidades para a gente manter um padrão de qualidade que a pessoa com deficiência merece. Ao longo dos últimos anos, o padrinho Celso Portiolli imprimiu credibilidade e muito bom humor para captar o coração do público. Dessa vez, o desafio é ainda maior. A tropa do cheque esse ano não vai chegar tão forte, né? Muitas empresas, algumas em dificuldades, reduziram a doação. Então, esse ano vai ser a pessoa física. Você que está acompanhando aí, você que vai nos ajudar mais uma vez a bater a meta dos 35 milhões de reais. Para doar qualquer quantia, já anota as chaves Pix. doeteleton@aacd.org.br ou 11 9 4311 0144. O compromisso só aumenta, inspirado nos que já passaram e sempre impressionaram no palco do Teleton, como ele, Silvio Santos. Você acha que depois que o Silvio se foi, a responsabilidade de cada um aumentou? 10 vezes mais, 100 vezes mais, porque antes a gente contava com ele, sabia que ele ia chegar lá e fechar com chave de ouro. Eu entro com aquela coisa, com um ponto na minha orelha de um lado e ele falando para mim do outro lado, entra com a tua emoção, entra com o teu carinho, com o teu amor, entra com tudo que você já viveu e vai lá e faz o teu melhor. Obrigada, Brasil! Obrigado, Brasil! Mais do que nunca precisamos da sua ajuda. E uma outra equipe da Polícia Militar surpreendeu uma dupla em atitude suspeita em 2 carros que circulavam pelo Jardim Jockey Clube, na zona norte de Ribeirão Preto. Mais de 70 quilos de crack foram apreendidos. Os 2 suspeitos foram presos. A apreensão foi através de uma equipe do pelotão do BAEP, quando fazia uma operação de rotina pela Avenida Tomás Alberto Atli. A equipe aproximar desse primeiro veículo para tentar visualizar o interior desse carro, né? Nesse momento, o segundo veículo da frente, ele empreendeu uma certa velocidade, tentando fugir dessa abordagem, e foi possível abordar com o apoio de uma segunda viatura nossa. Já no primeiro veículo, próximo à viatura aqui, na primeira abordagem, foi localizado no interior dele cerca de 3 mochilas, né, contendo no interior delas entorpecentes aqui, cerca de 70 tijolos de crack, né, aparentemente. Foram 70 tabletes de maconha, cerca de 100 quilos, encontrado nesse carro, que seguia escoltado por um segundo veículo e que tinha uma função específica no transporte da droga. O primeiro veículo geralmente usam como batedor, que seria a escolta, né? Ele vai um pouco à frente para tentar ver se tem algum ponto de bloqueio, né? Alguma blitz aí no caminho que vai ser percorrido. E ele informa esse segundo veículo que está realmente com os produtos de ilícito. Os 2 suspeitos, presos de 32 e 33 anos, um deles com passagem por tráfico, não falaram sobre a procedência do entorpecente. Ele informou apenas que pegou essa droga aí próximo a Jockey Clube mesmo, pelas mediações da abordagem, e levaria para o Quintino 2. Porém, não soube informar maiores detalhes do endereço e para que seria a destinação desse entorpecente. Segundo a polícia, a quantidade apreendida representa um valor elevado no mercado do tráfico, que também manipulada representaria um lucro enorme para a quadrilha. Agora passa a ser um prejuízo considerável. Com certeza. Geralmente eles pegam esse produto aqui, que é um produto mais puro, né, concentrado, fazem todo o batismo dessa droga, misturam com outros produtos para poder aumentar mais a quantidade ainda, né? E depois ter um maior rendimento lucrativo para a quadrilha, no caso. Luiz Fernando Luffy para o Jornal da Clube. O Supremo Tribunal Federal recebeu hoje a ação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, contra a decisão administrativa do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. A decisão estabelece normas para a destruição de processos arquivados há mais de 5 anos em primeira instância nas comarcas do Estado de São Paulo. O Procurador-Geral argumenta que a determinação é inconstitucional por invadir a competência exclusiva da União para legislar sobre direito processual. O ministro Sidney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, vai participar neste sábado em Porto Alegre do encerramento da Jornada Internacional Armando Câmara de Estudos Constitucionais sobre os 10 anos da Constituição Brasileira. O Supremo Tribunal Federal, composição, competências originárias e recursais, é o tema da palestra do ministro Sidney Sanches no encontro.
O juiz José Germano da Silva, do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, negou o pedido para suspender decisão que proíbe o passageiro dos aviões das companhias aéreas brasileiras de fumar durante os voos. Um passageiro fumante entrou com ação pedindo a cassação da liminar concedida pelo juiz Guilherme Pinho Machado no dia 22 de outubro, proibindo o fumo nos aviões. O passageiro alegava sofrimento inerente à abstinência das substâncias contidas no cigarro. Para o juiz José Germano da Silva, as motivações que levam ao uso de cigarros não devem ser ignoradas, mas não é razoável opor tal sofrimento ao direito que os demais passageiros têm à preservação de sua saúde. E vamos saber agora os principais assuntos que foram destaque durante a semana na Voz do Brasil. E a Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade às ações de intensificação da campanha de prevenção contra a febre amarela em Varginha. E o Conservatório de Música Maestro Marciliano Braga faz um convite especial para a exposição Orquestra das Cores, o segundo vernissage realizado pelo Departamento de Artes Visuais da Instituição de Ensino em Varginha. E na noite de hoje, o Centro Federal de Educação Tecnológica cedia a segunda edição das oficinas comunitárias que integram o Plano de Ação Comunitária do município de Varginha. E a Companhia Energética de Minas Gerais vai premiar 3 clientes com a quantia de R$30 mil em vales compra para cada consumidor sorteado na promoção Conta Premiada CEMIG. O Serviço Municipal Funerário, responsável pela administração do cemitério e velório municipais, convoca familiares e responsáveis por pessoas falecidas sepultadas nas covas de propriedade da Prefeitura de Varginha entre os anos de 2009 a 2018. E a ciclista varginhense Emanuele Alexandre Adão, de apenas 11 anos, fez bonito em mais uma competição internacional de BMX disputada no fim de semana no Rio de Janeiro. João Martins obteve o 4º lugar na categoria de 30 a 34 anos. Bruno Júnior conquistou medalhas de prata e bronze e os demais atletas levaram boas competições. O ciclismo tem o apoio da Prefeitura de Varginha, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Agora são 7h25 pontualmente na capital do Brasil. Em breve, a TV Princesa estará de volta, TV aberta, com um novo canal digital. Áudio Messias Melo. Redação Ariane Azevedo, Auxiliadora Targino, Carmesina Mascarenhas, Miriam Oliveira, Yara Selva e Vandré Cunha. Edição Edgar Tavares. Apresentação de Ayrton Medeiros e Vladimir de Carvalho. Para você, uma boa noite. Boa noite. E um bom final de semana. Na dívida. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da construtora para excluí-los. A relatora ministra Nancy Andrighi pontuou que o condômino que não contribuir com as despesas condominiais está sujeito a multa, juros de mora e correção monetária do valor devido, mas a lei não prevê a inclusão de outros tipos de despesa. Justiça nega pedido de exumação para definir causa da morte de trabalhador. Decisão foi mantida pela 7ª turma para quem a negativa não cerceou defesa da empresa. Anderson Conrado. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma indústria por danos morais decorrentes da morte de um ex-empregado vítima de asbestose, doença causada pela inalação de fibras de amianto, que provocam inflamação e endurecimento dos pulmões. O colegiado concluiu que o indeferimento de um pedido da empresa para coletar material dos restos mortais do trabalhador, a fim de comprovar que a causa da morte seria o tabagismo, não configura cerceamento de defesa. O processo tramita em segredo de justiça. Presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, se reúne nesta semana com a Comissão de Promoção da Igualdade Racial do Tribunal. O grupo trabalha para garantir mais igualdade racial e de gênero nas eleições. Beatriz Souza.
Na reunião, a ministra Carmen Lúcia e os representantes da comissão discutiram novas ações para ampliar a presença de pessoas negras na política. Também anunciaram um estudo que vai mostrar até o fim de novembro como o perfil racial de candidaturas, vagas, pessoas eleitas e recursos distribuídos. A ideia é enfrentar a desigualdade e deixar o processo eleitoral mais justo e representativo. Justiça acolhe pedidos dos Ministérios Públicos e das Defensorias Públicas e ordena garantia de direitos de pessoas em situação de rua em Belém, no Pará. A ação foi ajuizada pelos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas. Vanessa Pereira. A ação aponta que o município de Belém e a União, além de terem sido omissos com o crescimento da população em situação de rua, não colocaram em prática uma decisão do STF sobre o caso. Dentre as determinações da sentença, a Prefeitura de Belém está proibida de realizar remoções forçadas sob pena de multa de R$5.000 por pessoa removida de forma compulsória. Além disso, deverão fornecer assistência básica. Já a União deverá prestar suporte técnico ao município na elaboração dos planos de reestruturação e ampliação dos serviços. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. CPI do crime organizado. Relator afirma que comissão vai dar voz às forças de segurança. Senado vai discutir aumento de pena para crimes violentos contra motoristas e entregadores de aplicativos. Proposta que amplia a licença paternidade para 20 dias terá nova análise do Senado. Boa noite. O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, deixou claro que a comissão vai dar voz a quem combate o crime, às forças de segurança, e não a quem o comanda, líderes de milícias e facções. A CPI pretende propor leis mais duras, acelerar julgamentos e fechar o cerco contra criminosos que continuam atuando de dentro dos presídios. Repórter Érica Christian. Delegado da Polícia Civil, relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, sugeriu 9 temas a serem analisados pela comissão. Ele quer mapear a ocupação territorial das facções e milícias e identificar os negócios destes grupos e sua rota, a exemplo do tráfico de drogas e armas e crimes ambientais. Também entram na lista estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais, mercado imobiliário e combustíveis. Alessandro Vieira avisou que a prioridade é dar voz aos especialistas e profissionais de segurança pública. Por isso, não deverá convocar os líderes do crime organizado. Então a gente tem que ter clareza do problema e essa clareza vai ser alcançada ouvindo os profissionais. Não tem por que ouvir bandido, eu preciso ouvir quem trabalha com isso, sabe os problemas e também sabe apontar soluções. Alessandro Vieira também quer investigar o sistema prisional e a prática de corrupção e diz que a CPI poderá sugerir o aumento de penas para crimes graves. Mas o mais importante é que essa pena seja cumprida devidamente, que o processo aconteça com velocidade e que uma vez encarcerado, esse criminoso não use o presídio como escritório, que é o que a gente vê hoje. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu que a CPI do crime organizado tem atuação técnica, sem interferência partidária. Ele destacou a importância de envolver autoridades federais e estaduais para rastrear o financiamento das facções. Flávio Bolsonaro anunciou que vai apresentar requerimentos para seguir o fluxo de dinheiro do crime. O parlamentar também criticou a PEC da segurança pública por considerar que ela não traz avanços reais e repete medidas já previstas em lei. A PEC da segurança pública está tratando de uma coisa que nem precisava estar na Constituição, que já existe lei que é para unificar os sistemas de dados e inteligências das forças policiais estaduais. Então não tem absolutamente nada de concreto que eles possam oferecer. E um projeto de resolução apresentado no Senado prevê que apenas os parlamentares que assinarem o pedido de criação de uma CPI possam participar dos trabalhos do colegiado. Segundo o autor, a medida busca valorizar os congressistas realmente comprometidos com as investigações. Repórter
Rodrigo Rezende. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou um projeto de resolução para permitir que participem de uma comissão parlamentar de inquérito somente quem assinou o pedido de criação da CPI. Para ele, esta regra é uma forma de valorizar os congressistas que realmente desejam participar das investigações. Para acabar com essas manobras em CPIs, para que elas tenham cada vez mais credibilidade, eu entrei com um projeto de resolução do Senado número 48, que vai mudar o regimento interno do Senado para que quem não assinou requerimento de instalação, que não queira investigar, não possa participar, porque esse é um instrumento da minoria. Para a instalação de uma CPI no Senado, são necessárias as assinaturas de pelo menos 27 senadores. Atualmente, o Senado conta com 2 CPIs, a mista do INSS e a do crime organizado. O projeto apresentado por Girão ainda será analisado pelas comissões temáticas. O Senado deve incluir um projeto que endurece a pena de crimes praticados com violência, quando a vítima for entregador ou motorista de aplicativos. O objetivo é proteger esses trabalhadores, que no exercício da profissão estão sujeitos a crimes violentos. Repórter Douglas Castilho. O Senado deve discutir um projeto de lei que prevê o agravamento da pena do crime praticado com violência quando a vítima for motorista ou entregador de aplicativos. Caso aprovada, a medida vai colocar esses trabalhadores em situação de proteção semelhante à oferecida a idosos, mulheres grávidas ou crianças, casos em que as penas são mais rígidas. Segundo o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, autor do projeto, o texto é uma resposta aos inúmeros casos de violência e discriminação a que os trabalhadores de aplicativos vêm sendo submetidos nos últimos anos. Para ele, esses serviços vieram para ficar, o que torna necessária uma lei que endureça as penas a fim de coibir novos crimes contra os trabalhadores expostos. Se a gente não fizer uma lei logo para prevenir, isso tende a aumentar. Porque enquanto você violenta ou agride um motoboy que está só fazendo sua entrega e nada acontece, o outro que está vendo que nada aconteceu e assim vai aumentando o nível da criminalidade. Foi o que eu disse. A falta de uma lei e da presença do Estado falando aqui agora tem lei, aqui agora se fizer isso tem penalidade, isso inibe e para a ação. As pessoas já estão consumindo muito pelas redes sociais, pela internet, alimentação, equipamentos, produtos, e são eles que vão lá entregar. O texto agora vai à publicação para início das discussões. Durante a audiência no Senado, parlamentares divergiram sobre o projeto que eleva a tributação sobre as bets, fintechs e bancos. Enquanto alguns defendem novas fontes de receita para reforçar o caixa do governo, outros cobram mais responsabilidade social diante dos danos causados pelo vício em apostas. Repórter Marcela Cunha. O projeto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, prevê o aumento de 12% para 24% da contribuição sobre a receita bruta das apostas online, além de uma elevação da alíquota da CSLL cobrada de instituições financeiras e fintechs. No entanto, não há consenso de que as bets sejam a fonte de receita ideal, considerando seus impactos sociais e a forma como operam no país. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, fez um apelo para que o debate se concentre na causa do problema. Nós não podemos pensar em arrecadação quando essa arrecadação é fruto de destruição de família, é fruto de filho matando o pai para pegar herança, para pagar dívida. Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, justificou a escolha das bets e fintechs como fonte de arrecadação, ao lembrar que o projeto também cria uma espécie de refis para pessoas de baixa renda. A causa é muito nobre, tem como finalidade garantir um refis para as pessoas físicas. As fontes, elas são pertinentes. É preciso cobrar mais imposto, no mínimo cobrar mais imposto das bets no Brasil. Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto que aumenta a taxação das bets poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprovou com modificações o projeto do Senado que amplia a licença paternidade para até 20 dias num prazo de 3 anos. A proposta, que será votada novamente pelos senadores, traduz mudanças na percepção do papel do homem na família e na sociedade. Repórter Raíssa Abreu. De acordo com a proposta da ex-senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará,
O aumento no período de licença de 5 para 20 dias será gradual nos 3 primeiros anos de vigência da lei. Outra novidade é que o pagamento do salário do trabalhador pelo período de afastamento será feito pela Previdência Social. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, observou que muitas mulheres ficam sobrecarregadas com os cuidados com o recém-nascido porque seus companheiros precisam voltar ao trabalho. É desumano que mamães e papais não possam ficar mais tempo em casa dando amor para um filho recém-nascido, dividindo tarefas domésticas e ajudando um ao outro. Isso é saúde para todo mundo, saúde física e emocional. Os senadores agora vão decidir se mantêm ou não as mudanças sugeridas pelos deputados. Se aprovado, o projeto seguirá para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou as ações do governo federal no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. As denúncias relacionadas a esse tipo de crime aumentaram 57% em 2023. Na última sessão plenária, o relator do processo no TCU, ministro Jorge Oliveira, destacou os resultados do trabalho. A auditoria apontou 3 grandes achados. Primeiro, lacunas legais e normativas que dificultam o enfrentamento desse crime. Segundo, falta de integração entre órgãos de segurança pública. E terceiro, ausência de cooperação financeira para rastrear e coibir o comércio e a monetização de material de exploração sexual infantil. O tribunal recomendou que ações específicas sobre o tema sejam incluídas no Plano Nacional de Segurança Pública. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara anuncia análise de ações contra o crime organizado. Deputados aumentam pena para tráfico e maus tratos de animais silvestres. Câmara aprova projetos voltados para a prevenção de desastres climáticos. Boa noite. Câmara aprova projetos voltados para a prevenção dos efeitos de desastres climáticos. As propostas, segundo detalha o repórter Antônio Vital, integram a lista de prioridades indicadas pela Frente Parlamentar Ambientalista por conta da Conferência do Clima, a COP30. O plenário da Câmara aprovou 2 projetos voltados para a prevenção de efeitos de desastres climáticos, com possibilidade de uso de recursos do Fundo Nacional de Mudança no Clima. Um deles estimula obras e infraestruturas resistentes a eventos extremos e ambientalmente sustentáveis, e o outro prevê educação e treinamento para desastres climáticos. Essa proposta relacionada à educação prevê a inclusão do tema em políticas públicas, com o objetivo de preparar a população para eventos adversos, reduzir riscos e preservar vidas. O texto permite que o Fundo Nacional do Meio Ambiente financie esses programas de educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. O projeto causou discussão no plenário devido ao trecho que determina que as ações previstas devem contemplar os princípios da justiça climática. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, explicou o que é justiça ambiental a partir das cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024. Foram 180 mortos na catástrofe do ano passado. Se a gente olha o mapa dos impactos na capital, em outras cidades, foi justamente a população mais pobre que foi brutalmente atingida, que perdeu casa, que perdeu vida, que sofreu com as enxurradas, uma catástrofe sem precedentes, fruto direto do aquecimento global, e evidente que o termo justiça climática tem a ver com o combate a essas consequências na população mais pobre. O outro projeto, que cria o Programa Nacional de Infraestruturas Sustentáveis e Resilientes, vai certificar com um selo os empreendimentos com essas características, ou seja, fortes e resistentes. São aquelas obras ou edificações planejadas para suportar eventos climáticos extremos, como cheias e vendavais. Pode ser uma barragem, uma ponte ou uma rede de distribuição de energia. Outro critério para a concessão do selo será a sustentabilidade, a construção com o mínimo impacto ambiental. Assim como no projeto anterior, os empreendimentos certificados poderão captar recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima. O
projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, e contou com parecer favorável do relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Para o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, um programa como esse poderia ter evitado o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. É considerar que infraestrutura crítica, que é passível de criar problemas sociais, ambientais, caos, por exemplo, em Brumadinho, uma reserva de tratamento, estoura a bacia e cria todo aquele problema que criou. O que devia ter tido antes? Era uma estrutura acompanhada para não ter aquele estouro. Mas isso não foi feito. Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Também foi aprovada pela Câmara e encaminhada para o Senado, proposta que altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, para incluir a educação climática entre as atribuições das comissões internas de prevenção de acidentes e assédios nas empresas, as CIPAs. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Desenvolvimento Regional. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, defende PEC que garante o envio imediato de recursos a estados e municípios em situação de calamidade pública. Segundo o deputado, a proposta prevê o uso de emendas parlamentares e de fundações da União para ações de resposta e prevenção a desastres. Ela permite que, onde tenha acontecido calamidades nível 1, 2 ou 3, imediatamente no dia seguinte chegue o recurso, porque no Brasil, todos os anos, todos os estados têm calamidade pública. Pode ser uma seca, pode ser uma enchente, e o Brasil até hoje não tem um plano de prevenção para tragédias. Isto é um absurdo. O que acontece? Nessa PEC aprovada, é em torno de 9 bilhões de reais para todo o Brasil. Bibo Nunes explica que a medida permite o repasse imediato de emendas parlamentares a uma espécie de auxílio emergencial. Ele sustenta que esses recursos vão ajudar pessoas que perderam bens e moradia em desastres naturais e fortalecer a prevenção de novas tragédias. Habitação. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza o governo federal pelo lançamento do programa Reforma Casa Brasil, que vai disponibilizar a partir de 3 de novembro 40 bilhões de reais para melhorias em moradias em comunidades e periferias. Benedita da Silva reforça que o programa, administrado pela Caixa Econômica Federal, vai facilitar o acesso a crédito a juros baixos, prazos elásticos e sem burocracia, para garantir dignidade e melhores condições de vida às famílias. Economia. Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, afirma que a redução no valor da gasolina é resultado da política de preços adotada pelo atual governo, representando um alívio para as famílias. Ela pontua ainda o papel da Petrobras como instrumento de desenvolvimento nacional. Ana Paula Lima critica a política econômica do governo anterior, marcada, segundo ela, por inflação elevada e dependência do dólar. Na visão da deputada, o atual governo resgata a responsabilidade fiscal e coloca o interesse do povo acima dos lucros de acionistas estrangeiros. Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, anuncia a instalação da Comissão Mista de Medida Provisória que amplia o valor do Vale Gás. O deputado relator da proposta afirma que o texto reforça a política pública ao integrar distribuidoras e ampliar o alcance do benefício a mais famílias de baixa renda. Hugo Leal defende tramitação célere para que o auxílio chegue com rapidez aos mais vulneráveis. Ele informa que pretende apresentar o parecer logo após a instalação da comissão, para em seguida levar a matéria ao plenário. Trabalho. Rafael Fera, do Podemos de Rondônia, celebra a aprovação do projeto que permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outra função pública. Ele afirma que a medida reconhece o esforço dos profissionais da educação em todo o país. Rafael Fera também defende a proposta que garante aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de endemias. Ele destaca o papel dos trabalhadores que enfrentam adversidades para cuidar da população e, por isso, merecem mais justiça e reconhecimento. Doutor Fernando Máximo, do União, parabeniza a continuidade dos trabalhos do Tribunal de Contas de Rondônia. Segundo o deputado, a atuação dos profissionais do órgão contribui para um Estado mais justo e responsável. Doutor Fernando Máximo também saúda todos os servidores públicos de Rondônia pelo Dia do Servidor. Ele assinala que a dedicação dos trabalhadores é fundamental para o bom funcionamento do Estado.
Transportes. Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, apoia projeto que garante o transporte gratuito de uma bagagem de mão e de um item pessoal em voos. Apesar de entender como legítima a busca pelo lucro, o deputado vê na proposta um ajuste ético na relação entre empresas e o consumidor. O congressista reforça que as companhias aéreas quebraram a promessa de reduzir o valor das passagens quando passassem a cobrar por bagagens. Para Paulo Folletto, ao aprovar o projeto, o Congresso protege o cidadão e valoriza a dignidade nas relações de consumo. Anderson Pinto, do MDB do Pará, apoia projeto que proíbe a cobrança de taxas sobre a bagagem de mão em voos comerciais. O deputado afirma que a medida protege especialmente os passageiros da região norte, que enfrentam custos mais elevados. Ele classifica a taxa como abusiva e injustificável. Anderson Pinto também propõe regulamentação para limitar o preço das passagens e coibir condutas que restringem a concorrência. Ele solicita a ação do Parlamento e da ANAC para dar transparência aos critérios tarifários e reduzir o impacto das passagens no orçamento das famílias. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, apoia a medida provisória que restabelece o direito de transferência dos alvarás de táxi. O deputado afirma que a decisão corrige uma injustiça provocada por entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal. Carlos Zaratini aponta que a medida provisória preserva um patrimônio conquistado em anos de trabalho. Ele considera a decisão um reconhecimento ao esforço dos profissionais e lembra que a categoria foi duramente afetada pelos aplicativos de transporte. Meio Ambiente. Câmara aprova aumento de penas para tráfico e maus tratos de animais silvestres nativos ou exóticos. A repórter Cibele Comanete tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para tráfico, maus tratos ou comércio ilegal de animais silvestres, o que vale para espécies nativas, exóticas e até mesmo para animais em rotas migratórias, material genético, ovos e larvas. O projeto, apresentado por uma CPI que investigou o tráfico de animais, estava em análise pela Câmara desde 2003. O texto altera diversas leis ligadas à proteção animal e ao meio ambiente para definir penas maiores para diversos crimes. Assim, estará sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão e multa quem matar, perseguir ou caçar animal silvestre sem autorização. Hoje, a pena é de no máximo 1 ano de prisão. Quem vender, oferecer ou exportar animais da fauna silvestre ou exótica poderá ser condenado a até 5 anos de prisão. Mas, se a prática acarretar a morte do animal, afetar espécies em extinção ou ocorrer com o uso de gaiola ou caixa que configure maus tratos, a pena pode subir para até 8 anos de prisão. A proposta foi aprovada por 427 votos contra apenas 1. Para o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, agravar as punições para quem pratica esses crimes é uma medida importante. Hoje nós temos uma realidade muito branda para quem pratica maus tratos contra animal silvestre, contra cavalo. Eu vou citar aquele caso de Bananal, em que um homem cortou as patas do cavalo. O que aconteceu com ele? Nada. Não ficou 1 minuto preso, não pagou R$1 de fiança. Com esse projeto de lei em vigor, ele seria autuado em flagrante e recolhido para o sistema penitenciário. O relator da proposta, deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, justificou o aumento de penas para quem trafica animais. O tráfico de animais silvestres é o 4º maior tráfico praticado no mundo. Ele movimenta 8 a 20 milhões. Infelizmente, somente 10% dos animais que criminosos praticam esse ato ilícito do tráfico chegam vivos aos seus destinos. Logo, é uma carnificina. O projeto, que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para o tráfico, maus tratos ou comércio ilegal de animais silvestres, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Comanete. Previdência. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, denuncia fraudes no INSS que atingem aposentados e pensionistas do Estado. O deputado relata a criação de benefícios forjados, sequestro de pagamentos e descontos associativos indevidos.
questiona a atuação da PF e dos órgãos de controle para interromper o esquema apurado. Ele solicita reforço investigativo, ressarcimento aos beneficiários lesados e responsabilização dos envolvidos. Justiça. Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, denuncia suposta perseguição a ex-assessores de Jair Bolsonaro e critica a atuação de ministros do STF e da Polícia Federal, classificando os processos como abusivos. O legislador questiona ainda a celeridade no julgamento do ex-mandatário. Na interpretação de Reinaldo Stefanes, pessoas presas ligadas diretamente a Bolsonaro foram alvo de tortura institucional com o objetivo de forçar delações. Ele repercute votos contrários no STF e que comprovariam que o relator dos processos se distancia de seu papel de guardião da lei. Márcio Gerri, do PCdoB, denuncia um suposto esquema de gravações ilegais no governo do Maranhão, que, segundo ele, é usado para constranger e ameaçar adversários políticos. O deputado assegura que membros da gestão local já confessaram a prática. Márcio Gerri acusa alguns integrantes do governo do estado de terem abandonado a população para priorizar um projeto familiar de poder. Ele acredita que os envolvidos ficarão marcados como traidores do povo. De acordo com Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o atual governo mantém recordes de mortes por dengue, desmatamento, queimadas e feminicídios. Ele acrescenta que o país enfrenta o endividamento das famílias e um rombo fiscal nas estatais. Segundo Gustavo Gayer, o governo eleva impostos para custear viagens, eventos e shows. Na opinião do parlamentar, o povo brasileiro está pagando mais caro para sustentar o luxo e a propaganda oficial. Segurança Pública. Roberto Monteiro, pai do PL, parabeniza as forças de segurança do Rio de Janeiro pelo trabalho que realizam em defesa da população. O parlamentar menciona a dedicação e o compromisso das instituições com a ordem e a paz social. Roberto Monteiro, pai, ressalta que a integração entre os diferentes órgãos de segurança é fundamental para fortalecer as políticas públicas do setor. Ele diz que sente orgulho em apoiar e valorizar as corporações que garantem a proteção dos cidadãos fluminenses. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, lamenta a morte de um policial militar do estado assassinado em seu primeiro dia de férias ao tentar impedir um assalto a banco. Na visão dele, o episódio evidencia a dedicação e o risco constante enfrentado por agentes de segurança pública. Pedro Ayrara alerta que a impunidade de criminosos reincidentes contribui para o aumento da violência contra policiais. Diante das peculiaridades da profissão, ele defende regras específicas de previdência e direitos trabalhistas para os militares. Delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, é favorável ao projeto que torna obrigatória uma disciplina na educação básica voltada à prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Ela explica que apenas a educação é capaz de transformar a cultura machista. Delegada Ione acrescenta que a escola é o espaço fundamental de formação de valores e que educar as novas gerações sobre igualdade é a forma mais eficaz de quebrar o ciclo da violência. Segundo ela, quando uma mulher é agredida, toda a sociedade sofre as consequências. Presidência. Presidente da Câmara quer votar projetos sobre facções criminosas na próxima semana. O repórter Francisco Brandão tem mais informações sobre as declarações de Hugo Mota. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que os deputados devem analisar na semana que vem as propostas de combate às facções criminosas. Ele disse que vai pedir às lideranças políticas e ao próprio governo federal que não façam palanque político no debate sobre segurança, porque a sociedade cobra de todos um resultado. Nós anunciaremos ao Brasil qual será a nossa decisão acerca do projeto de lei apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o combate às facções criminosas, bem como 2 projetos que tratam da equiparação dos crimes das facções criminosas ao terrorismo. Na próxima semana, nós já haveremos de enfrentar essa agenda. A segurança pública do Brasil não pode mais parar. Hugo Mota também falou sobre as dificuldades que os parlamentos enfrentam em um contexto de divisões políticas e circulação de informações voláteis, com o uso de plataformas digitais e inteligência artificial. Até o final do ano, nós devemos aprovar a legislação brasileira da inteligência artificial. Queremos uma regulação sintonizada com os tempos presentes, incentivadora da inovação e respeitosa
aos direitos fundamentais. O presidente da Câmara relatou que tem procurado evitar radicalizações para poder entregar propostas à sociedade. Entre os projetos aprovados pela Câmara dos Deputados, ele destacou a Lei de Licenciamento Ambiental, o novo sistema